de número 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso de número 18 ao verso de número 25. Mesmo assentados, queridos, como estamos, estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós rogamos a Ti, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos aqueles, ó Deus, que um dia ouvirão esta mensagem, para que possamos, ó Deus, ter o entendimento e com os nossos olhos e o nosso coração e a nossa mente crermos, ó Deus, nas verdades das quais o Senhor nos tem instruído acerca da Tua palavra. Que isso traga, Pai, unidade de fé, que isso traga a nós, ó Deus, comunhão com o Senhor, e que assim, ó Deus, nós possamos bendizer a Ti, que és o único e suficiente e verdadeiro Deus sobre todos nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na última pregação que a igreja de Corinto ela estava dividida entre grupos que preferiam o apóstolo Paulo, grupos que preferiam o apóstolo Pedro, outro grupo que era mais alinhado a Apolo, que foi pastor da igreja de Corinto após a saída do apóstolo Paulo, como aqueles que não se submetiam a ninguém e, por isso, diziam ser de Cristo. E se os irmãos observarem o verso de número 10 ainda do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo, queridos, ele ainda vai tratar das questões que estavam causando divisão na igreja. Divisão de grupos, de entendimento, de pensamento e de prática de vida. Logo, então, a partir aqui do versículo de número 18, o apóstolo Paulo ele vai combater os grupos que estavam subdivididos na igreja a partir da pregação do Evangelho. Ou seja, uma das razões, das várias que o apóstolo Paulo vai tratar para que a igreja de Corinto não permaneça dividida, é que ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos apenas uma pregação. E aí você deve lembrar que a razão dessas divisões era que a igreja havia aquele grupo de judeus convertidos ao Evangelho que ainda eram muito apegados às suas tradições, e a esses eles tinham como preferência o apóstolo Pedro, conhecido como o apóstolo dos judeus. Os gentios, os gregos, aqueles de outras nacionalidades que se convertiam ao Evangelho, tinham a sua afinidade maior ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era conhecido também como o apóstolo dos gentios. Ele convivia mais com aqueles que eram estrangeiros, que não eram de nacionalidade judaica. Mas Apolo era aquele também que, sendo judeu, mas grande e poderoso na pregação e na eloquência, na retórica,
era alguém que era gostoso de ouvir. Apolo, quando pregava, certamente atraía multidões ao seu redor, e todos nós sabemos que a cultura grega ela tinha nos seus valores, dando grande valor à filosofia, ao debate, né, e ao discurso, à retórica. Então, por causa das suas, digamos assim, questões culturais, das questões nacionais e dos costumes que muitos desses irmãos traziam consigo para dentro da igreja, eles permitiam que a sua cultura provocasse divisão. E o que é que, então, é maior que a nossa cultura? O que é maior do que a nossa nacionalidade? O que é maior do que os nossos costumes e que, sendo maior em todos esses parâmetros, servirá de ponto e de elo para a nossa unidade em Cristo? E o apóstolo Paulo vai dizer que é o Evangelho. O Evangelho ele não é judaico, o Evangelho ele não é gentílico, o Evangelho ele não é apenas um discurso, o Evangelho ele não é apenas demonstração de poder, o Evangelho é a mensagem da cruz. E sendo o Evangelho a mensagem que foi pregada por Cristo, culminando na cruz do Calvário, onde Ele ali entregou a sua vida por nós, dando-nos salvação em seu nome, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, de que adianta os judeus se apegarem aos seus sinais? De que adianta os gregos se abraçarem na sua filosofia? O que adianta cada um correr atrás daquilo que lhe é mais valioso, se nós temos algo em comum que é muito mais poderoso e que nos une, que é o Evangelho de Cristo? E o Evangelho de Cristo é aquele que nos forma, é aquele que nos molda, é aquele que nos faz ser segundo o coração de Deus e vivermos segundo a imagem de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não importa qual seja a sua nacionalidade, não importa de qual região do Brasil você veio, não importa quais foram as tradições que os seus familiares lhes passaram desde a sua pequena idade, se você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, se você tem o Evangelho de Jesus Cristo como a maior e suprema autoridade sobre a sua mente e o seu coração, não há nada que lhe impeça e que me impeça de sermos um só no Senhor. Vale uma primeira aplicação aqui na introdução, de que nos dias de hoje a igreja tem dado um péssimo testemunho quando demonstramos que a política e a ideologia política parece ser mais valiosa que o Evangelho. Quando permitimos que briguemos e levantemos divisão dentro da igreja, quando, ao invés de brigarmos, nós somos até mais carnais do que a igreja de Corinto, porque eles brigavam e disputavam apóstolos. Nós estamos brigando e disputando candidatos à presidência, a governador e a senador. Vergonha nossa, irmãos. Isso não quer dizer que nós não possamos ter as nossas convicções políticas, partidárias, que nós não podemos estudar a ciência política, mas nós não podemos ser governados por ela. Nós não podemos ser determinados por ela. Se abraçar um candidato faz com que eu deixe de abraçar o meu irmão, aquele a quem Cristo na cruz morreu e salvou, eu então tenho, infelizmente, demonstrado que o partido, a sigla, o número e a ideologia é mais forte, é mais poderosa do que o Evangelho. O apóstolo Paulo vai justamente mostrar, tanto a gentios como a judeus, que se eles estiverem focados na pregação do Evangelho e na mensagem que emana da cruz, eles não precisam mais viver divididos. Eles não precisam mais ter a reunião daqueles que são de Apolo, a reunião daqueles que são de Pedro, a reunião daqueles que são de Paulo e a reunião daqueles que são de Cristo. Se eles se submeterem ao Evangelho,
a reunião será uma só. Por isso, nós não temos aqui culto de direita, culto de esquerda, culto de centro-direita, culto de centro-esquerda, porque nós não cultuamos homens, nós cultuamos a Deus. Tendo dito isto, irmãos, observem comigo que, a partir do versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai trazer de ensinamento à igreja de Corinto para combater a divisão que há entre eles. Ele diz, a partir do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Queridos, à luz da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que só existe uma divisão, e que não é uma divisão de quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo e quem é de Cristo. A divisão que existe, a única divisão que existe é quem é salvo e quem não é salvo. E o apóstolo Paulo, então, ele começa com a expressão dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, o que é que vai trazer e determinar quem é salvo e quem não é salvo? É a pregação do Evangelho. Quem crê na pregação do Evangelho, dita por Paulo aqui, a palavra da cruz, a palavra da cruz é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, irmãos, quando não é crido, quando não é confessado, quando não é obedecido, torna-me alguém que vive uma vida alheio à vontade de Deus, uma vida que não corresponde ao querer e à bondade do Senhor sobre minha vida. Logo, aqueles que não creem no Senhor Jesus, esses são categorizados pela palavra como pessoas ainda não salvas, porque ainda pode ser que venham a crer no futuro. O que, então, é o elemento de bifurcação dentro da realidade do mundo é quem crê no Evangelho e quem não crê. Porque quem não crê, veja, ela é loucura. E, de fato, as pessoas que não creem no Evangelho, eles olham para a nossa pregação e não expressam outra coisa a não ser dizer: que loucura isso que você está falando. Que coisa, né, sem sentido. Não entra na minha cabeça, é o que muitos dizem quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos que Deus criou todas as coisas, que Jesus Cristo é o nosso Deus encarnado, que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, que nós devemos confiar 100% da nossa vida a Ele e vivermos para Ele. Aqueles que não creem, aqueles que se perdem, eles dizem: que loucura. O apóstolo Paulo, quando ele foi acusado pelos judeus e foi levado até a presença do rei Agripa, enquanto ele estava pregando o Evangelho, dando o seu testemunho de vida, mostrando como que ele se converteu ao Senhor, como que o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus, Festo interrompe, gritando, dizendo: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, porque aqueles que não creem no Evangelho, a pregação do Evangelho é apenas uma loucura. E essa loucura aqui é algo que não é entendível, é algo que não desce à nossa mente e ao nosso coração. O apóstolo Paulo está reconhecendo isso, irmãos, dizendo assim: olha, se você vê o Evangelho, se você ouve a palavra da cruz, e você não crê, ela para você é uma loucura. Agora ele diz: quem acha que a pregação do Evangelho é uma loucura, esses são os que se perdem. Então, para os que se perdem, ou seja, para os que não são salvos, o Evangelho é loucura, o Evangelho não tem sentido, o Evangelho não tem cabimento e nem espaço na vida daqueles que não creem. Mas, ainda no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: mas para nós o quê? Que cremos na palavra da cruz, que cremos no Evangelho de Jesus, que submetemos a nossa vida à doutrina do Evangelho, nós que somos salvos. O que é o Evangelho? O que é a mensagem da cruz? O que é a palavra da cruz? O apóstolo Paulo diz: poder de Deus. Em outro livro, no livro que ele escreve aos Romanos, ele repete essa mesma verdade.
Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E aí, então, com essas duas verdades declaradas logo no início da sua argumentação, o apóstolo Paulo vai ter que... Ele diz à igreja o seguinte: olha, não existe outro grupo, não existe outra panela. Ou você é aquele que ouve a palavra da cruz e é salvo, ou você é aquele que, ouvindo a palavra da cruz, não crendo, interpreta ela como louca, se perde. Dentro da igreja, dentro dos arraiais de Cristo, não há outro grupo, outra pessoa a quem seguir. E aí, então, o apóstolo Paulo ele fundamenta, irmãos, esta verdade que ele está dizendo no versículo 19, quando ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele afirma isso, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 24. Isaías, capítulo 29. Perdão, versículo 14, irmãos. Isaías 29, versículo 14. Ele diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. O apóstolo Paulo toma essa profecia do profeta Isaías, olhando para o contexto da sua época, e diz: irmãos, diante da palavra da cruz, ou você crê e é salvo, ou você não crê e se perde. Não há mais o que acrescentar a ela, não há mais o que agregar ao Evangelho. E aí, então, argumentando isso, o apóstolo Paulo diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do instruído. Veja, o que o apóstolo Paulo está trazendo, irmãos, de ensinamento à igreja de Corinto e a nós hoje, pela palavra do Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, é acerca da doutrina da suficiência das Escrituras. Quando ele traz a profecia de Isaías, dizendo que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos instruídos, é que ele está dizendo que não há acréscimo ao Evangelho. Não há nenhuma coisa que possa ser agregada à palavra da cruz. Não há nada que seja cultural, nada que seja de costume, nada que seja de uma nova modalidade ou de uma nova visão que venha a ser agregado, ou seja, será o Evangelho e mais isso aqui, o Evangelho e mais aquilo outro, o Evangelho e mais essa observância, o Evangelho e mais esse costume. Não, não existe. Por quê? Porque esses mais que naturalmente nós queremos acrescentar ao Evangelho vêm da nossa própria sabedoria, vêm da nossa própria inteligência. Veja, quando eu quero trazer algum ensino, alguma prática que é do meu costume, que é da minha conveniência, mas não está nos evangelhos, Paulo está dizendo, o Senhor destruiu isso. Não, mas lá na Europa, os crentes vivem assim. Não, porque lá no interior de Pernambuco, os crentes vivem assado. Não existe, o Evangelho é o mesmo para o interior de Pernambuco e é o mesmo para a Europa. E vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas falam assim, pastor, os crentes lá na Europa, eles tomam a cerveja deles. Mas eles tomam a cerveja deles não é porque eles estão na Europa. Eles tomam a cerveja deles porque o Evangelho não proíbe eles de beber a cerveja deles. Essa que é a verdade. Dura de ser ouvida, mas é a verdade que precisa ser dita.
Já teve momentos que um irmão virou para mim e falou assim: pastor, você sabia que o irmão fulano de tal bebe? E eu virei para ele e disse assim: meu irmão, se você me mostrar o texto bíblico que eu possa ler para exortar esse irmão, dizendo que ele não pode tomar cerveja, você me fala. Eu, particularmente, não bebo, mas porque não gosto. É diferente. Se lá no interior de Pernambuco as pessoas não gostam, não tem nada a ver com o Evangelho. O que o Evangelho fala sobre comida e bebida, irmãos? Que a comida e a bebida é para o estômago. Logo, não tem comida e bebida que eu não possa comer se eu dou graças ao Senhor. Paulo vai falar isso aqui quando a igreja de Corinto está brigando para saber se pode comer a carne ou se não pode comer a carne. E percebem que ele vai dizer assim: olha, eu não vou tratar vocês como porque vocês são gentios. Eu não vou tratar vocês porque vocês são judeus. Não, mas os judeus convertidos querem continuar a circuncidar. Prática judaica. E eles querem impor isso aos gentios. O colegiado apostólico reúne. E aí, a circuncisão tem que ser praticada ou não tem que ser praticada? Resultado, não precisa ser praticada. Os apóstolos entenderam que esse era o sinal e o selo da aliança do Antigo Testamento, da antiga aliança. Agora, eles não dizem, por exemplo, fica a cargo da consciência do judeu se batizar ou não, já que ele ainda se circuncida. Não. O batismo é para todos, é evangelho, é mensagem da cruz. E não importa se também é no interior de Pernambuco ou na Europa, quem crê no evangelho é batizado. Porque o evangelho é um só. O evangelho é que nos une. O evangelho é que nos faz ser um só povo de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: à luz do evangelho, Deus destrói a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência dos instruídos. Não tem, pastor Mazinho pode ter pós-doutorado em teologia, que ele não pode inventar cultura gospel. Não pode inventar cultura evangélica. A nossa cultura, irmãos, é a da palavra. O que nós podemos ou não podemos é o evangelho que diz, não é a nossa região. Estou vendo aqui a família do Silas, lá de Minas. Imagina se os crentes de Minas chegam na hora da ceia e falam assim: pastor, vamos botar um queijinho em vez do pão? Porque, né, queijinho, pão de Minas. Não é porque é gosto, não, é porque é evangelho. Olha, Jesus não partiu o queijo. Jesus partiu o pão. Aí os jovens se reúnem: não, pastor, porque nós somos jovens, revolucionários, aqui é o MP Forever. Ao invés de suco, botam uma Coca-Cola, pode ser 0. Não pode. Por quê? Porque é evangelho. É palavra de Deus. E não importa a idade, não importa o lugar, não importa a denominação, a palavra é a da cruz. Se eu creio, eu sou salvo. Se eu acho que ela é louca, aí imagina os irmãos de mim: que bobagem, que loucura não poder cear com queijo, que loucura os jovens dizendo não poder cear com Coca-Cola, que loucura, que grupo arcaico é esse, que povo reacionário, que igreja atrasada, igreja que não alcança e acompanha os tempos modernos. Não acompanha mesmo, não, ou não deveria acompanhar. Por quê? Porque o Senhor destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos instruídos. E, diante disso, agora, o apóstolo Paulo ele traz um tom até mesmo irônico, dizendo: onde está o sábio? Vamos, se apresente, você que quer inventar evangelho, que quer escrever nova carta. Cadê o escriba? Cadê você, judeu? Quando ele diz onde está o sábio, ele está perguntando para o grupo de gentios, aqueles que amam a filosofia. Vamos, sábios, filósofos, pedagogos, ideológicos, se levantem, o que vocês querem oferecer e propor ao evangelho? Deus vai destruir. E aí ele vira para o escriba: e vocês, judeus, escribas, copistas da lei, o que vocês querem ainda acrescentar? Onde o inquiridor deste século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja como que há um tom aqui de ironia do apóstolo Paulo, porque ele pega a expressão daqueles que não creem no Evangelho, que dizem assim, nossa, o Evangelho não faz sentido nenhum, esse negócio de igreja não entra na minha mente, não entra no meu coração. E aí ele agora pega e fala assim, olha, loucos são vocês. Louco é o sábio, o escriba e o inquiridor deste século, que quer inventar moda, que quer acrescentar coisas, e que todas as vezes que a igreja ouve esses sábios, ouve esses escribas, ouve esses inquiridores, o que a igreja faz? A igreja se mutila. Passa agora a ser não mais a igreja de Cristo, mas a igreja do ministério do Mazinho. E o que o Mazinho fala, todo mundo faz. E o que o Mazinho diz, todo mundo obedece. Quando nós personalizamos, irmãos, a igreja no seu líder, ela deixa de ser igreja de Cristo. Ela deixa de ser a igreja do Senhor. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, essas ideias que tanto os judeus quanto os gentios querem acrescentar, isso sim é loucura. Isso sim não faz sentido, isso sim não coaduna com o Evangelho. E aí, então, ele diz, visto como na sabedoria de Deus, veja o verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja, ele está dizendo o seguinte, se fosse necessário, se bastasse apenas o que você aprendeu na sua infância, apenas o que a cultura do seu país, do seu estado, da sua região lhe oferecesse para você conhecer a Deus, a pregação do Evangelho não era necessária. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que nós não conhecemos ao Senhor pela nossa própria sabedoria. Ou seja, nós não conhecemos a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos, pelas nossas próprias habilidades. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo traz a doutrina da eleição, dizendo, não foram vocês que escolheram o Senhor, não foi a sabedoria de... Não pense que você é evangélico porque você nasceu no Brasil. Não, eu sou evangélico porque eu nasci no Brasil. Não é por isso. Porque cristão tem em toda parte, em toda cultura, em todo tempo, quando a pregação do Evangelho é praticada. Logo, o Senhor, então, nos ensina que a fé e o novo nascimento não vem pela nossa própria habilidade, pela nossa própria cultura. De onde vem, então, a nossa salvação, que nos faz ser chamados de igreja não mutilada, mas sim uma igreja unida debaixo do governo de Cristo? Veja o verso de número 21, quando o apóstolo Paulo diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É quando o Evangelho que é anunciado, que antes era tomado como algo sem sentido, algo louco, algo que não era capaz de ser entendido, ele passa agora simplesmente a fazer sentido. É quando eu e você vamos testemunhar. Olha aqui para mim, irmãos, deixa o Silas... Botou para nevar, Silas? Porque eu estou no deserto do Saara aqui. É quando eu e você lemos a palavra e ela faz tanto sentido que você explica para alguém assim, com tanta euforia, fala assim, você entende que Deus criou o mundo e que o Senhor, Ele nos deu o seu Filho, e que Ele morreu na cruz, e que Ele nos salvou, e que um dia nós vamos viver a eternidade com Ele, e isso faz todo sentido. E isso, na verdade, agora passa a ser o nosso guia, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O apóstolo Paulo agora, queridos, no verso 22, ele vai confrontar justamente a base da crença, tanto de judeus quanto de gregos. Veja o que ele diz, verso de número 22. Porque tanto os judeus pedem sinais. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria.
Veja, ele diz, o judeu, por natureza, quer ver sinais. O grego, por natureza, quer ver sabedoria. E ele não entrega nem o sinal que o judeu quer, nem a sabedoria que o grego espera. Olha o que ele diz no verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Abra sua Bíblia comigo, queridos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 38. Mateus, capítulo 12, verso de número 38, diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. É o que Paulo diz, judeus querem sinais. Está aqui, escribas e fariseus pedindo a Jesus um sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Veja como aqui Jesus ele trata dos dois pontos que Paulo está tratando lá com a igreja de Corinto: sinais e sabedorias. Em outras palavras, irmãos, o que nós observamos na experiência cristã do nosso século? Irmãos que vão à igreja à procura de sinais. É aquele irmão que ele vai para a igreja e que ele quer ver o poder, ele quer ver o milagre, ele quer suar, que nem eu estou suando aqui, mas não com calor, com a presença do Espírito. Ele quer ver o cego enxergar, ele quer ver o poder e o sinal se mostrar. Ou seja, os judeus, eles tinham essa perspectiva, digamos assim, mais pentecostal. E por que eles tinham, na sua cultura, essa perspectiva assim, pentecostal da ideia do... Entenda, irmãos, todos nós devemos ser pentecostais. Não estou tratando aqui desse termo de forma pejorativa, tá? Os irmãos vão entender. Por que os judeus têm isso? Porque a história deles é baseada em poderes e prodígios. Irmãos, esse povo, o tataravô desses meninos, virava para ele e falava assim, olha, eu saí do Egito e não passei uma abraçada nadando, nem num barco, não. Deus abriu o mar. Aí o menininho, o bebezinho, imagine a salinha das crianças dos judeus, né? E aí o tataravô lá contando assim, olha, Deus abriu o mar, eu conheci Moisés. Moisés levantou o cajado, Moisés bateu na rocha, saiu água. Esses meninos vão crescer querendo o quê? Querendo ver sinal. Aí vem um e fala assim, olha, o profeta Elias orou e não choveu. Depois o profeta Elias orou e aconteceu o quê? Choveu. Então eles crescem, a cultura judaica cresce, baseada onde? Na revelação do poder de Deus. Não era fake, não, era verdade. Josué passou pelo Rio Jordão, o rio se abriu. Eliseu fez machado flutuar. Eles crescem, então, e quando eles veem o Messias, o que eles querem? Querem que ele seja um novo Elias, um novo Moisés. Então, é por isso que os escribas e os fariseus, eles chegam para Jesus e falam assim, tá, qual é o milagre que você vai fazer? Qual que é o poder? Jesus já havia feito muitos, mas para eles, assim, tinha que ter algo mais poderoso do que abrir um mar. Jesus anda sobre as águas. Só que o sinal, veja, o que eles estão pedindo é uma coisa. Jesus está respondendo com outra. Eles estão perguntando para Jesus aqui em Mateus capítulo 12, verso 38. Queremos ver de tua parte algum sinal. Em outras palavras, eles querem entretenimento.
Eles querem se espantar e dizer, oh, ele fez isso. Jesus poderia ter dito a eles, como, por exemplo, respondeu a João Batista. Quando João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, dizendo assim, és tu o Cristo ou nós devemos aguardar outro? O que Jesus respondeu para eles? Diz assim, olha, digam a João que os cegos veem, que os coxos andam, ou seja, tem sinais, eu provo os sinais. Só que esses fariseus e escribas, eles não estavam ali com desejo de crer no Messias. Eles estavam ali para ridicularizar Jesus. E aí, para esses, Jesus disse assim, olha, nenhum sinal será dado a uma geração incrédula, senão o sinal de Jonas. Ou seja, qual que é o sinal para você que, digamos assim, tem na base da sua fé uma raiz judaica, né? Daqui a pouco você vai dizer, pastor, eu sou milésima geração de judeu, né? Então, se você é daquele assim, que quer ver sinal, quer ver poder para ser salvo, para ser enxertado na igreja e viver o evangelho, Jesus está dizendo, para você, somente um sinal lhe basta. E que sinal é esse? Creia que eu morri, desci ao coração da terra e ressuscitei. Qual que é o sinal que os irmãos pentecostais precisam crer? Qual o poder que eles precisam colocar no coração e na mente? Dizer, Jesus ressuscitou. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E os sábios? Os sábios são, os gregos são os presbiterianos. Aqueles que acham que vida cristã é só escola dominical e estudar a Confissão de Fé de Westminster. Né? Vai entrar no reino dos céus citando o catecismo maior e breve, primeira pergunta, milésima pergunta. É aquele que sabe o que é doutrina da justificação, doutrina da glorificação, sabe o que é cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. Essa herança nós temos de quem? Dos irmãos gregos. Aqueles que se reúnem, assim, a reunião de oração, mas mais conversa e estuda do que ora. Pastor, estava lendo o teólogo John, não sei o quê, sempre começa com John, e ele pensa assim, ele diz assim, o que o senhor acha? Porque eu gosto de estudar a palavra, por isso que eu sou presbiteriano, eu falei, eu também. Né? O que a gente precisa crer? Né? Jesus vai dizer, volte lá comigo em 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, os judeus buscam, pedem sinais, e os gregos? Os gregos buscam sabedoria. E na mesma passagem, irmãos, aqui de Mateus 12, Jesus dá o exemplo de Jonas, ou seja, olha, o sinal é que eles vão ter, é o sinal de Jonas. Agora veja o verso 42 do capítulo 12. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Qual era a sabedoria de Salomão, irmãos? Salomão que pediu sabedoria a Deus. Quando o Senhor diz, o que você quer para governar esse povo? Ele disse, Senhor, me dá sabedoria. A sabedoria de Salomão, irmãos, tinha como tese, né, a monografia que Salomão escreveu pela sua sabedoria lá em Eclesiastes, a tese é o seguinte, tema ao Senhor. Sabedoria, ensino, doutrina, confissão de fé, escola bíblica dominical, conferência teológica, que no final não nos leve a temer ao Senhor, não é sabedoria do Evangelho, é sabedoria humana. Sabedoria que nos leva à vaidade, sabedoria que nos leva à prepotência, sabedoria que faz a gente tratar o irmão dizendo assim, você não é do mazinho, você não é dos teólogos, vá para aquela classe ali que é mais rasinha. Essa não é a sabedoria do Evangelho, essa não é a sabedoria de Salomão. E a rainha do sul, ela sai dos confins da terra para ouvir a Salomão, não para Salomão se vangloriar e dizer que eu sou o homem mais inteligente da terra. A sabedoria de Salomão é dizer que no final de todas as coisas, você deve temer a Deus. Logo, queridos,
Se você é esse crente, como eu, gosta de estudar a Bíblia, gosta de se aprofundar na teologia, se você não temer a Deus, você vai dividir a igreja. Você vai se achar melhor do que o seu irmão. Você vai achar que é um crente de maior categoria do que o seu irmão. E aí, então, Jesus diz, os judeus pedem os sinais, o sinal é Cristo. Os gregos pedem a sabedoria é Cristo. O sinal é a pregação, a sabedoria é o Evangelho. E é isso que nos une. E é isso que faz com que sejamos uma única e uma só igreja. Por isso o apóstolo Paulo conclui dizendo no verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Porque Moisés não era um homem fraco. Elias era um profeta poderoso. Elias confrontou 500 profetas de Baal e ridicularizou aqueles homens. E aí, quando nós pregamos o Evangelho e falamos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai à cruz e morre, o que os judeus, na sua cultura, fazem? Nossa, que escândalo, não dá para crer nesse Messias. Não dá para crer nesse Salvador. Que Salvador é esse que morre? Salvador não morre, Salvador tem que ficar vivo e derrotar todo mundo. É essa a mentalidade do judeu. E Paulo está dizendo, a pregação do Evangelho escandaliza os judeus. E para os gentios, a sabedoria, que quando você vai para o Evangelho, lhe coloca de joelhos na cruz de Cristo, ele vai dizer, que loucura! Por quê? Porque os filósofos gregos, os sofistas, os retóricos, eles não terminavam a sua dialética de joelhos, eles terminavam aplaudidos. Depois deles colocarem para fora todo o seu pensamento filosófico, toda a sua eloquência, toda a sua sapiência, as pessoas adoravam a eles, e aplaudia. Só que se você quer ser sábio segundo o Evangelho, você não será aplaudido. Você será posto de joelhos diante da cruz de Cristo. Tanto quem quer ver sinal, tanto quem quer ter sabedoria, diante do Evangelho, vai terminar num só lugar, na cruz de Cristo. E aí, então, concluo dizendo aquilo que o apóstolo Paulo afirma. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O Evangelho não é para todos. O Evangelho é para aqueles que foram chamados. E não importa se você é da Europa ou do interior de Pernambuco. Se você ouviu o Evangelho e creu nele, Jesus é o seu maior exemplo de poder e milagre. Jesus é o seu maior exemplo de sabedoria e de conhecimento. E aí o apóstolo Paulo, então, termina dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, ou seja, o Evangelho. Não existe nenhum outro tratado acadêmico, irmãos, não existe nenhuma outra descoberta, não existe nada neste mundo que nos leve ao Senhor, senão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso o apóstolo diz que a loucura de Deus, ou seja, o Evangelho, é mais sábia do que os homens. Não haverá na terra nenhuma outra descoberta, não haverá na Terra nenhum outro elemento científico, seja lá como eu e você queiramos classificar, que traga salvação ao perdido, que traga vida eterna. O homem entra no laboratório, faz ciência, buscando vida eterna, buscando cura, buscando remédio, buscando vacina, buscando conhecimento que prolongue a sua vida. E você está diante do tratado, da revelação, que lhe dá vida eterna, que lhe dá vida e vida para sempre. É loucura para os homens, mas isso que os homens chamam de loucura, que é o Evangelho, é mais sábio do que os homens podem ter. E ele termina dizendo, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual é a fraqueza de Deus?
é o Cristo crucificado. Aquilo que os soldados zombaram, dizendo, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Como quem quer dizer, não passa de um fracote. Não passa de alguém que é alvo da nossa zombaria, do nosso ridículo. E aí o Paulo diz, se você olha para Cristo, na cruz do Calvário, morto, ressuscitado, ele diz, essa fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Ou seja, não haverá na face da terra nenhum personagem que lhe trará vitória sobre a morte, a não ser Jesus. Você pode dizer, mas eu tenho um grande apreço ao meu pai, à minha mãe, honre, porque é mandamento bíblico, mas não o adore. Nossos pais não podem nos salvar. Ah, mas o meu pastor, eu amo muito, pode até amar, mas o seu pastor não pode lhe salvar. Mas o meu marido e a minha esposa, o meu candidato político, você pode ter apreço por quem você quiser, mas ninguém neste mundo pode lhe trazer salvação, senão Jesus Cristo, que foi visto como fraqueza de Deus, mas é mais forte do que todos os homens. Logo, queridos, se nós não queremos ser divididos, se nós não devemos ser divididos, só há um lugar que eu e você somos um, aos pés de Cristo. E aí não importa de qual cultura, qual é a língua que você fala, não importa qual é a tonalidade da cor da sua pele, não importa qual é a sua condição socioeconômica, se você tem bens, se você não tem bens, não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado, não importa se você vota em um candidato e eu voto em outro candidato, não importa se você é presbiteriano, se você é batista, não importa. Nós só seremos um se formos encontrados diante da cruz de Cristo e do Evangelho que emana dela. Lá, na cruz, somente lá, e em lugar nenhum mais, nós somos um. A igreja de Corinto tinha a cruz como referência, mas preferiram seguir a Paulo, seguir a Apolo, seguir a Pedro. Que eu e você não sejamos tentados a seguir nenhum homem, por mais bênção importante que ele seja, mas que nós possamos seguir juntos aos pés da cruz. Amém? Vamos